Olá, sejam mais uma vez bem-vindos ao canal Secundum Lege. Como sempre temos falado, este é um canal destinado a compartilhar conhecimento do mundo jurídico, com as decisões e as leis mais recentes que impactam a vida de todos nós. E falando hoje sobre direito previdenciário, um dos cuidados fundamentais que se deve ter quando alguém decide solicitar algum benefício ao INSS é apresentar documentos e provas que permitam que o seu pedido seja compreendido e analisado. E um descuido pode ocasionar perda de tempo e também perdas financeiras. Vamos então falar sobre os cuidados que se deve ter. Fique comigo. Tema 1124 do Superior Tribunal de Justiça. É um assunto muito importante para todas as pessoas que desejam pedir ao INSS a concessão de algum benefício previdenciário, seja pensão, seja aposentadoria, seja auxílio por incapacidade temporária, etc. E se essa orientação do tema 1124 do STJ não for seguida, o segurado ou a segurada correm o risco de ter o processo extinto, sem julgamento de mérito. Veja, todo requerimento de benefício precisa estar acompanhado de uma documentação que possa servir de amparo ao pedido. Quem deseja pedir aposentadoria, por exemplo, precisa apresentar ao INSS cópias de todas as páginas da sua carteira de trabalho, de um modo bem legível, carnês de recolhimento de contribuições, como contribuinte individual, chamado autônomo, documentos que possam provar algum período em que a pessoa trabalhou sem registro, se a pessoa trabalhou em condições prejudiciais à sua saúde, insalubridade, por exemplo, precisa apresentar o formulário Perfil Profissiográfico Previdenciário, conhecido como PPP, expedido pela empresa, devidamente preenchido e assinado. Aliás, como já falei aqui anteriormente, a empresa tem o dever legal de fornecer esse documento ao trabalhador. Quem pretende receber pensão por morte, pelo falecimento de um companheiro, companheira, de um pai ou de uma mãe, precisa apresentar documentos e provas dessa dependência. Quem pleiteia a pensão por morte de companheiro ou companheira precisa provar que essa união tenha sido duradoura, pública, contínua, notória e com o objetivo de constituição de família. Aliás, falei sobre isso em um vídeo anterior. Por sua vez, aquele segurado ou segurada que pretenda receber benefício por incapacidade, seja o auxílio por incapacidade temporária, antes denominado auxílio-doença, seja ainda a aposentadoria por incapacidade permanente, que antes era chamada de aposentadoria por invalidez, também precisa reunir e apresentar ao INSS documentação médica, fichas de atendimento em posto de saúde ou pronto-socorro, prontuário médico, exames, laudos médicos, receituários médicos, etc. Mais uma vez, como já mencionei anteriormente, é direito de toda pessoa ter acesso à cópia do seu prontuário médico, para qualquer finalidade que seja, não importando em poder de quem ele esteja, seja consultórios médicos, hospitais públicos ou privados e postos de saúde. Isso está previsto no artigo 88 do Código de Ética Médica, na Lei Estadual Paulista número 17.832 e também na Lei Complementar Estadual número 791 de 1995. Esses documentos devem ser apresentados ao INSS digitalizados e o pedido deve ser feito pelo site Meu INSS, com acesso pela senha gov.br, pela própria pessoa interessada ou por meio de advogado. A partir disso,
o INSS fará a análise do requerimento e dará uma decisão, concedendo ou negando o benefício. O prazo legal para o INSS analisar o pedido varia de 30 a 90 dias, dependendo do benefício. Aposentadorias, exceto invalidez, 90 dias. Aposentadoria por invalidez ou incapacidade permanente, 45 dias. Auxílio-doença, incapacidade temporária, 45 dias. Pensão por morte, auxílio-reclusão, auxílio-acidente, 60 dias. BPC-LOAS, devido ao idoso ou portador de deficiência, 90 dias. Salário-maternidade, 30 dias. E revisões de benefício, 90 dias. Esses são os prazos. Mas e se o INSS negar o benefício? Nesse caso, o segurado ou segurada poderão mover ação para que o seu direito seja reconhecido pelo Poder Judiciário. O INSS poderá se defender nesta ação, apresentando contestação ao pedido. E neste ponto, surge uma questão muito importante. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do tema número 1124, entendeu que o segurado deve apresentar requerimento ao INSS com documentação minimamente suficiente para que seu pedido seja compreendido e analisado. Se ele não o fizer, o INSS poderá indeferir de plano o benefício. E, se mesmo assim o segurado for ao Poder Judiciário, ainda que agora traga outros documentos que não foram apresentados anteriormente ao INSS, o processo judicial poderá ser extinto e ele será obrigado a apresentar novo requerimento ao INSS, começando tudo de novo. Assim, o processo só não será extinto quando o segurado apresentar ao Poder Judiciário os mesmos fatos e as mesmas provas que levou ao processo administrativo. Somente assim estará caracterizado aquilo que o direito processual denomina de interesse de agir. Porém, há uma ressalva. O INSS, se entender que aquela documentação apresentada pelo segurado está incompleta ou insuficiente, tem o dever legal de intimá-lo para complementar a documentação. Isso é feito por meio da chamada Carta de Exigências. Somente quando o segurado, embora intimado, não apresentar outros documentos, é que o INSS então poderá indeferir de plano o benefício. É direito do segurado receber orientação. A Lei de Benefícios da Previdência Social, em seu artigo 88, diz que o INSS tem o dever de esclarecer junto aos beneficiários os seus direitos e os meios de exercê-los. Se o INSS não der oportunidade para que sejam apresentadas novas provas e documentos, além daqueles já trazidos anteriormente, o segurado poderá então acionar o Poder Judiciário. Entretanto, é fundamental que o segurado traga para o processo judicial os mesmos fatos e as mesmas provas que levou ao processo administrativo, para não correr o risco de ter a sua ação judicial extinta sem julgamento do mérito. Às vezes, a pressa de entrar com o requerimento faz com que documentos e provas importantes para o reconhecimento do direito fiquem de fora do pedido. E, se o segurado tiver que apresentar um segundo requerimento administrativo, porque o primeiro foi negado, ele terá prejuízo financeiro, perdendo aquelas parcelas de benefício, tendo que começar tudo de novo, que poderiam ser devidas a ele desde o primeiro pedido, caso ele tivesse sido devidamente instruído. Então, percebe a importância do tema? E desse modo,
convém que o segurado ou a segurada, quando solicitarem benefício ao INSS, sejam assessorados por um profissional habilitado, especialista nessa área, que saberá quais são as provas e os documentos necessários e suficientes para que o seu pedido seja apreciado e tenha sucesso. Portanto, é preciso tomar muito cuidado com a documentação que é apresentada. É importante reunir tudo aquilo que a pessoa tiver ali nos seus arquivos, nos seus papéis, e para poder dar entrada ao requerimento. E ela deve sempre estar assessorada por um profissional competente. Esse é um fato importante para que as pessoas não tenham prejuízos e não tenham os seus pedidos negados. Espero que este conteúdo tenha sido útil e vou pedir que você dê o seu like neste vídeo, dê aí o seu joinha e se inscreva no nosso canal para receber outros vídeos importantes. Se o conteúdo foi relevante para você, compartilhe com outras pessoas, porque assim o algoritmo entenderá que se trata de um conteúdo relevante e vai distribuir para outras pessoas. Então é isso. A gente se encontra aqui no próximo vídeo. Até lá!